aproveitar esse tempo intermediário para discutirmos um pouquinho as duas apresentações. E... Não precisa, é só... Deixa eu só fazer um pequeno comentário teórico, não? E para as duas. Não? Ontem eu mencionei uma questão, não? Referente a essa mútua, não? Relação entre direito e política, não? Em que cada um resolve os seus paradoxos se apoiando no outro. Não? Acho que a apresentação que o Jobim acabou de fazer mostra muito bem isso. Não? E quais são os paradoxos que cada um tem? É o problema de se autofundamentar. A autofundamentação põe expressamente em aberto o problema do arbítrio. Não? Como é que a política resolve esse problema do arbítrio? Em conversas, pintando as questões mais agudas de uma forma que seja palatável. A forma palatável é você jogar para uma formulação jurídica e vice-versa. Na hora que você tem que aplicar daí a formulação jurídica, entra todo o jogo político de novo. Isso é a mútua solução para os respectivos paradoxos. O que está acontecendo hoje é que isso está se esgotando. Esse é o problema que a gente está vivendo. A política não está conseguindo dar conta do direito, nem o direito está dando conta do direito. E aí aparece uma questão, olhando para o Celso agora, que é o problema ligado ao que nós estamos vivendo em termos de globalização. A gente sabe que o direito internacional nunca conseguiu se subsumir inteiramente à ideia de uma norma fundamental e ganhar unidade. É muito difícil. Lá, o arranjo político quase que coexiste com o arranjo jurídico o tempo inteiro e que cria uma espécie de incerteza e imponderabilidade. Você está sempre rediscutindo. Não sei se eu estou exagerando. O que está acontecendo hoje também para aumentar esse desconforto de um esgotamento desse esquema de mútuo apoio, é essa forte presença de uma internacionalização dos direitos nacionais, muito mais do que existiu no passado. E a gente está começando a ver repercussões até de ordem política. Acabamos de ver agora na eleição, no caso da revisão da condenação do Lula. Imediatamente a reação foi dizer, mas isso não é juridicamente assimilável em termos do que diz o tratado, não é isso? Mas, por outro lado, isso exerceu uma imensa influência política, só não exerceu mais, sei lá por quê, por alguns acidentes de outra ordem. Essa relação direito internacional, direito nacional, também está pondo em xeque esse mútuo apoio, fazendo com que, provavelmente, o Poder Judiciário tenha que começar a se abrir a outros esquemas que antes ele desconhecia. Eu acho que, não preciso ir muito longe, mas viu o nosso ministro Toffoli, onde é que ele está? Está aí, não? Propondo aos presidentes, acho que foi isso, não? De Supremas Cortes aqui na América Latina, uma espécie de encontro, começaram a se entender. Ou seja, essa abertura é uma atitude eminentemente política, mas enfrentando esse tema da globalização. Enfim, eu acho que nós estamos começando a perceber que, de fato, tudo isso vai acabar influenciando na atuação do Poder Judiciário na democracia atual. Bom, jogo de volta. Porque assim, eu só vou fazer 2 ou 3 comentários em torno de você. Eu vou começar pela história do etanol, que eu acompanhei muito. Por que eu acompanhei muito? Porque o etanol tem, de um lado, uma dimensão ambiental. Você coloca etanol na gasolina, você reduz o volume de emissões e, portanto, você está contribuindo para o direito do meio ambiente. Por outro lado, o etanol é uma contribuição importante à regulação dos estoques de álcool. Então, o ministro do Desenvolvimento, quando eu fui, você regula o desafio
do que fazer com o estoque de álcool, diminuindo ou aumentando o volume de etanol que você coloca na gasolina. Tem um teto, que é 25, então vai 22, 23, 18, etc, etc, etc. E tal. Então, justamente, eu acompanhei muito este caso, porque era a condição para poder atuar. No capítulo do direito internacional, o que você verifica hoje em dia é que o direito internacional é um empowering, porque nenhum Estado coloca as suas posições na base do poder cru. É sempre argumentado ou sustentado por uma argumentação jurídica que, vamos dizer assim, legitima tal ou qual posição. Então, do ponto de vista de Vossa Excelência, é a legitimação pelo procedimento, não é? A pragmática do direito internacional tem um papel muito significativo na justificativa do processo decisório e que é importante. Agora, no caso aí da Comissão da ONU, do Comitê de Direitos Humanos, é muito interessante o que fez, quer dizer, do ponto de vista técnico, só tinha um decreto legislativo, não tinha um decreto do executivo, de maneira que o protocolo adicional não era válido no âmbito do ordenamento jurídico, mas era válido a convenção. Como cabe ao Supremo a discussão daquilo que é incorporado no ordenamento, era válido que o Supremo discutisse, e, sobretudo, o Tribunal Superior Eleitoral, a aplicação ou não e de que maneira das normas do direito internacional. O que prova que, hoje em dia, a discussão do direito internacional incorporado no ordenamento jurídico virou uma prática habitual das Cortes e do Supremo e dos tribunais superiores. Portanto, há um diálogo, e há um diálogo das Cortes também. Você cita jurisprudência, não apenas nacional, mas você cita a jurisprudência de outros países e a jurisprudência internacional, o que faz disso, do ponto de vista do estudioso do direito, um capítulo bastante interessante. Do ponto de vista do operador do direito, um pouco mais complicado. Eu fiz essa narrativa histórica para chegar nesse ponto chegamos nesse ponto em que o Tércio referiu, que é a confusão. Ou seja, nós estamos num momento de confusão, em termos, primeiro, um voluntarismo muito forte em relação à capacidade intervencionista e decisória. Então, para tirar fora do Supremo, vejam, por exemplo, o Tribunal de Contas da União hoje, ele se tem como um gestor da política pública. Ou seja, ele examina as decisões do Executivo em relação à prática de obra como um gestor. E não tem nada de gestor. Sim, gestor todo mundo. Evidentemente que aí as coisas crescem. Há uma tendência muito complicada em relação a esse negócio das autonomias além das suas competências. Vai toda essa coisa. Vai toda essa coisa. Observem, eu vi ontem, nessa história, por exemplo, do indulto, que está sendo votado no Supremo, que, evidentemente, o ministro Toffoli não pode fazer nenhuma referência a isso, que está em processo de discussão, é curioso. O Ministério Público se atribui o poder, nos acordos de delação, de não aplicar a lei. O presidente da República não pode, nos indultos, estabelecer uma norma geral em relação a isso, mas ele diz que não. Quem tem que fazer são eles. Ou seja, começou a verificar a confusão que está se estabelecendo. E, de outra parte, nós temos que ficar claro de que esse é um momento de transição. E a forma de você resolver esses conflitos é exatamente processualizando-os. É um procedimento. E lembrem-se bem, o processo democrático não é um processo de produção de consenso, é um processo de administração dos dissensos. Em nome de um grande consenso. Claro, em nome de um grande consenso, que, feito esse novo consenso, será o início de um novo dissenso. E assim sucessivamente, dialeticamente. Então, nós temos que ter a consciência
e a capacidade de perceber de que nós estamos vivendo um momento de profundo dissenso, ainda sem ver um caminho para a solução desse consenso, desse dissenso. Bom, Está aberta. Então, eu queria fazer, enfim, um comentário rápido, talvez, e aí propor para a reflexão dos dois palestrantes. Quer dizer, tem um historiador do direito que eu gosto muito, que eu acho que é belga, que se chama Van Kynegen, né? Que ele disse que a evolução do direito deve ser vista como uma espécie de disputa entre legislador, doutrinador e, enfim, e o... Então, é uma disputa de poder, na verdade, entre juízes, professores, né? Entre, quer dizer, os que decidem, a teoria, digamos assim, e o legislador, né? E esse processo é constante, né? Eu estou falando disso porque, então, especialmente quando o ministro Jobim diz que tudo se explica no fundo, né? A gente tem que ir para a política porque lá está a gênese de uma série desses institutos, mas também quando o doutrinador, e aí isso é uma questão que me interessa pessoalmente, que é o papel da teoria, né? A teoria também funciona como instrumento de poder, digamos assim, nesse processo, porque quando alguém vai dizer, bom, o fato do capítulo dos direitos fundamentais está em primeiro lugar, se torna uma moeda, digamos assim, hermenêutica, né? Um trunfo hermenêutico para você avançar, por exemplo, uma agenda mais relacionada a um Estado de Direito com controles de constitucionalidade, etc. Né? Então isso é interessante, porque talvez justamente nesse jogo esteja também um aspecto da democracia. Né? A gente não colocar nem a teoria como o árbitro final desses conflitos, nem o judiciário e nem, eventualmente, os juízes, né? E é esse jogo que leva a coisa adiante. E essa função da teoria como agente político eu acho interessante de pensar também, porque ela faz essa revisão, digamos, do ponto de vista da racionalidade, ou ela cobra certos modelos de racionalidade do que foi sendo decidido, usando os elementos que vêm da política, eventualmente vêm de outros espaços, como, assim, num outro sentido, né? Num outro sentido específico do pensamento teórico. A observação está correta. Eu só queria... Vejam, há uma utilização, aparelhamento político de determinadas instituições que a teoria formulou. Mas o momento em que você usa e a política pega esses instrumentos, ela não pega os instrumentos considerando a finalidade que a teoria estabeleceu. Pega aquele instrumento para resolver um problema circunstancial, e aí você avança. Agora, o problema é que a teoria, desconhecendo o processo histórico, começa a atribuir racionalidades inexistentes no processo político. Ou seja, está transferindo aquilo que é dele, ou que é a formulação teórica, para o político que não teve nenhuma racionalidade daquilo. O compromisso era outro. O compromisso era um enfrentamento de uma situação específica. Tá certo? Você tem razão. Eu tenho uma dúvida, queria... de alguém que não é da área, é óbvio. O Eros Grau escreveu um artigo reforçando um conceito que você sempre fala a respeito, que lei e justiça não caminham obrigatoriamente de forma integrada. E a lei está aí para garantir a segurança jurídica. A minha dúvida, até onde a segurança jurídica ela acaba engessando melhores decisões na tentativa de promover a justiça, ou talvez, em outras palavras, até onde o legalismo deve prevalecer sobre o pragmatismo em função de uma melhor decisão, pensando na justiça, sem que a lei seja tolhida. A ideia da segurança jurídica é a ideia da igualdade, e a igualdade de todos perante a lei. E o tema da igualdade é uma
acepção da justiça. De maneira que há, enfim, no atendimento àquilo que são os preceitos legais, uma preocupação com a justiça. Agora, quando você vai além daquilo que a norma prevê, quem é que tem a condição de dizer que uma decisão que escapa da lei é uma decisão justa ou não? Pode ser justa num determinado momento, pode não ser justa em outro momento. E aí você tem sempre o componente do arbítrio, que é um desafio para a noção de justiça. Aquilo que eu disse, o direito incerto é um direito injusto. Você não sabe qual é a expectativa que será atendida. Não? Há um economista, o Frank Knight, que faz uma distinção entre risco e incerteza. Não? O risco é algo que você pode calcular com tal ou qual dificuldade. Então, um advogado experiente, naturalmente, avalia os riscos inerentes a promover ou não uma ação. Ele conhece a lei, conhece a doutrina, conhece a jurisprudência e ele faz uma avaliação de risco. A incerteza ocorre quando você não consegue calcular o risco. Há um componente de incerteza maior na vida jurídica quando a avaliação de risco se torna difícil. Não, a minha observação é exatamente isso. Ou seja, observem bem, essa incerteza se dá, inclusive, em alguns casos concretos. Quando eu estava no CNJ, havia um tribunal que havia uma grande divergência interna no tribunal sobre duas câmaras, ou duas turmas, câmaras, no caso. Uma decidia de um jeito, sobre a mesma matéria, e a outra decidia de outro jeito, sobre a mesma matéria. A origem dessa divergência eram dois desembargadores que haviam concorrido a titular da cadeira de Direito na universidade local, e era uma vaga só, um ganhou, outro perdeu. E aí se estabeleceu uma inimizade entre ambos, e aí se dividiu o tribunal em relação a isso. E aí você perguntava, então, veja, as decisões de uma matéria A, na Câmara X, era decidir de uma forma, e na outra era decidir de outra forma. Aí quem era o pessoal? Aí eu perguntei para os desembargadores, na época em que discutia esse assunto nesse próprio tribunal. Digo, quem é o sujeito mais importante de vocês aqui? Como? Quem é o cara mais importante da perspectiva do advogado? O distribuidor. Porque ele tem a certeza de que, caindo na Câmara tal, na turma tal, ele vai ganhar, caindo na outra, não vai perder. Logo, os senhores, com essas divergências, estão estimulando a corrupção dentro do seu tribunal, porque aí se torna o alvo o próprio personagem. Com boa intenção, mas observem a consequência desse tipo de incerteza. E o que o advogado vai fazer? O cliente pergunta, vou apelar, mas vamos ganhar, olha, se cair na turma A, nós ganhamos, se cair na B, não perdemos, ou na Câmara, então. Aí a pergunta subsequente do cliente, como se faz para cair na turma A? Quem vai resolver isso é o distribuidor. E aí começam as distribuições fora do horário do cancelamento daquela distribuição eletrônica. Isso aconteceu muito, lembra-se disso? Tá bom. Bom, acho que a gente vai ter que ir avançando, certo? Uhum. Hã? Agora o Joaquim. Não fala em Pernambuco. Joaquim. Bem-vindo. Uhum. Enquanto ele não chega, uma das características do momento que a gente está vivendo é a perda ostensiva de importância que vem tendo a doutrina nessa mediação entre legislativo e judiciário. Isso é característico. Quando eu estudei direito, os manuais de direito não citavam uma jurisprudência. Celso se lembra disso. Jurisprudência não existia. Hoje, se você olhar os manuais, só tem jurisprudência. A doutrina se resume à jurisprudência, o que acaba inflando um lado em detrimento do outro e criando toda a confusão. Nós não temos mais esse intermediário. Isso está acontecendo.